E eu ainda vou explorar um pouquinho mais sobre a Revolução Liberal de 1830, o governo de Luís Felipe de Orleans, o rei burguês, os principais motivos filosóficos e ideológicos do século XIX. Eu vou começar então com a Revolução Liberal de 1830 e o governo de Luís Felipe de Orleans, tá? O contexto dessa Revolução Liberal de 1830, que foi a Revolução de Julho de 1830, que também é conhecida como a Revolução de Julho, foi uma resposta direta ao governo revolucionário de Carlos X, que tentou restabelecer o absolutismo e reverter muitas das formas liberais implementadas após a Revolução Francesa. As principais causas foram a restrição às políticas de liberdade, e Carlos X dissolveu a Câmara de Deputados e tentou restringir ainda mais os direitos civis e políticos, incluindo a liberdade da imprensa. E as crises econômicas. A França enfrentava uma crise econômica com alta taxa de desemprego e preços elevadíssimos dos alimentos. A ascensão do liberalismo, o movimento liberal ganhava força especialmente na burguesia e entre os trabalhadores urbanos. E o resultado teve como a Revolução derrubou Carlos X, levou ao trono Luís Felipe de Orleans, que se autodenominou rei dos franceses e não rei da França, para simbolizar sua aliança com o povo. O governo de Luís Felipe de Orleans, Luís Felipe ficou conhecido como o rei burguês por ter apoiado e sido apoiado pela burguesia francesa. Seu governo foi marcado por um caráter mais liberal, mas ainda assim restrito. A política, o governo tentou balancear entre o liberalismo e o conservadorismo. Embora tivesse aberto o sistema político, manteve o poder nas mãos da alta burguesia, limitando a participação política ao censo eleitoral. Ou seja, apenas os mais ricos podiam votar. A economia francesa cresceu com forte desigualdade e a industrialização se intensificou, beneficiando a burguesia industrial. Quanto aos trabalhadores, os camponeses enfrentavam condições difíceis. A repressão, apesar da postura liberal de Luís Felipe, reprimiu duramente movimentos populares e socialistas, o que levou a um crescente descontentamento. E os detalhes importantes é que o partido e as facções políticas, que durante o governo de Luís Felipe havia três principais facções, que eram os orleanistas, que defendiam a monarquia constitucional e apoiavam o Luís Felipe, os legitimistas, que queriam o retorno da dinastia Bourbon ao trono, representado por Carlos X e seus descendentes, e os republicanos e bonapartistas, republicanos que defendiam a França sem rei. Quanto aos bonapartistas, apoiavam um retorno ao regime de Napoleão Bonaparte. A queda de Luís Felipe e a Revolução de 1848, que o governo de Luís Felipe caiu em fevereiro de 1848 após uma nova onda de protestos que culminou na abdicação do rei. Foi a primeira revolução da Primavera dos Povos, que varreu a Europa naquele ano, inspirado pela luta por direitos políticos e melhores condições de vida e o nacionalismo. A segunda página fala sobre os movimentos ideológicos que ganharam força durante o século XIX e tiveram impacto na Revolução e Unificação Europeia. O primeiro movimento é o liberalismo, que tem que saber que, em defesa, as ideias de liberdade política, econômica e individual, que teve apoio à Constituição em governos representativos, à oposição ao absolutismo. Que eram isso. Defesa era a oposição ao absolutismo. E a importância é que a base ideológica para as revoluções de 1820, 1830 e 1848, para os processos de unificação italiana e alemã, como eu já bem falei. O nacionalismo, que defesa? Defendia a ideia de que povos com uma identidade comum, com língua, cultura e história, deveriam ter seu próprio Estado. E o impacto foi a força motriz por trás da unificação da Itália e da Alemanha e dos movimentos de independência da Europa Central e Oriental. O socialismo, ele surgiu como resposta às desigualdades geradas pelo capitalismo industrial, com o rei burguês que defendia ainda mais a burguesia industrial, e a defesa foi a propriedade coletiva dos meios de produção, distribuição equitativa de riquezas e apoio a direitos sociais e trabalhistas. Já os ramos principais do socialismo utópico, que foi o proposto por pensamentos como Saint-Simon e Fourier, focava em comunidades ideais e na transformação pacífica da sociedade. O socialismo científico, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, defendia
a revolução como caminho para a transformação da sociedade. Os principais pontos para revisão e estudo é entender as diferenças entre os regimes de Carlos X e Luís Felipe de Orleans. Carlos X era um absolutista que tentava restaurar o antigo regime, enquanto Luís Felipe representava um compromisso com o liberalismo, embora limitado à burguesia. E contextualizar as revoluções de 1830 e 1848, ambas foram motivadas pelo descontentamento popular, mas tinham características e desfechos diferentes. Em 1830 foi um movimento de transição política, e em 1848 foi mais amplo, com demandas sociais e políticas. O impacto desses movimentos ideológicos foi compreender como o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo influenciaram nas revoltas e na Revolução do século XIX, e como eles estavam interligados com as mudanças políticas e sociais da Europa. Dicas para Enem e vestibular é que sempre tem que contextualizar historicamente. As provas costumam cobrar as relações entre as revoluções, as mudanças de governo e as ideologias que influenciaram esses eventos. Foque nas causas e consequências, entenda o que levou às revoluções e quais foram seus impactos de curto a longo prazo, movimentos ideológicos, e saiba diferenciar claramente o liberalismo, o nacionalismo, o socialismo, suas origens e objetivos. Outro conteúdo que cai na minha prova é a segunda revolução industrial. Isso aí a gente já estuda em geografia, história, sociologia, tudo, então é uma das questões mais fáceis de se estudar. Tem que saber que a segunda revolução industrial, que ocorreu aproximadamente entre 1870 e 1914, foi o marco. Quando começou a indústria automobilística, a principal fonte de energia era o petróleo, foi um marco de avanço, onde tudo que não era tecnológico começou a ser descoberta, a eletricidade, enfim. Foi um período de grandes transformações econômicas, tecnológicas, econômicas e sociais, que marcaram a transição para um novo patamar de desenvolvimento industrial, especialmente em países como os Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e Japão, sabendo que da primeira Revolução Industrial o Reino Unido foi, então, o pioneiro, né? A gente já sabe disso. Ela se diferenciou da primeira Revolução Industrial, que se concentrou principalmente na mecanização da indústria têxtil e no uso do carvão e do ferro, por introduzir novos processos produtivos, tecnologias e formas de organização econômica e social, tanto que a gente tem formas de organização das indústrias que funcionaram até como Taylor, esqueci o nome do outro cara, mas era que para formar e disponibilizar melhor os funcionários da empresa, como que eles deveriam trabalhar, teve até o início da escada da esteira rolante para que os funcionários não perdessem tanto tempo se deslocando de outros lugares e assim os produtos pudessem passar entre eles. Então, no contexto histórico, foi por uso do carvão, por introduzir novos processos produtivos como a forma de organização econômica e social. No contexto histórico, a segunda revolução industrial se desenvolveu no contexto de um mundo em rápida transformação. A expansão dos impérios coloniais. Os países europeus estavam expandindo seus domínios coloniais, o que lhes proporcionou acesso a matérias-primas e mercados consumidores para seus produtos industrializados. Ou seja, se eu sou um país, eu tenho a minha colônia, eu tenho acesso à matéria-prima do meu país, da minha colônia. E se eu coloco pessoas para trabalhar na minha colônia, eu tenho pessoas que podem assessorar os portos que chegam na colônia. Então, o meu aspecto de importação e exportação com certeza aumenta. Então, além de avanço na ciência e tecnologia, o processo científico do século XIX, incluindo a química, física e biologia, forneceu a base teórica para muitas das inovações tecnológicas e industriais do período. As principais características de inovação são as novas fontes de energia. O primeiro que a gente tem é o início da eletricidade. Então, a descoberta e aplicação da eletricidade revolucionou o mundo industrial, e a eletricidade não apenas melhorou a iluminação e a comunicação, como o telégrafo, mais tarde o telefone, mas também impulsionou a eficiência das máquinas industriais e dos processos de produção. Inventores como Thomas Edison e Nikola Tesla foram fundamentais na exploração da eletricidade para uso doméstico e industrial. Como eu peguei e falei, uma das principais matérias-primas de fonte de energia na segunda revolução industrial vai ser o petróleo. E o petróleo tornou-se uma fonte crucial de energia, especialmente no desenvolvimento do motor da combustão interna, o que permitiu o surgimento de automóveis e novos meios de transporte. Então, existiram países nesse período que pegaram e fecharam as suas
todos os seus investimentos para produzir outras coisas para que fossem polos comerciais de produção de automóveis. Então, o aço e a química, o processo de produção de processo Bessemer permitiu a produção em massa de aço, mais resistente e versátil do que o ferro. A indústria química também avançou, possibilitando a criação de novos produtos como corantes sintéticos, fertilizantes e explosivos. Então, aqui tem um resumo que eu tenho feito dos novos processos de produção, que eu peguei e falei que criaram novos processos de produção para que os trabalhadores economizassem tempo e assim eles pudessem produzir mais. O primeiro processo de produção foi o Taylorismo, que o Frederick Taylor introduziu o conceito de administração científica que buscava maximizar a eficiência da produção por meio de estudos detalhados dos tempos e movimentos do trabalhador. Esse sistema fragmentava as tarefas, especializando cada trabalhador em uma atividade específica, ou seja, se a mão de obra era qualificada, se a mão de obra era uma mão de obra específica, ele sabia fazer uma coisa do seu set de produção. Se a mão de obra era qualificada, ele podia fazer e abranger muitas outras tarefas. Então, ele estava estudando isso. Foi um abuso do poder? Mais ou menos, porque houve exploração de trabalhadores, mas ele pegou e falou que se você fizer tal coisa, aí começaram, bater metas, e aí que nasceram as metas de trabalhadores, para que houvesse essa maior exploração. Então, depois a gente teve o Fordismo, que é esse que eu não me lembrava. Henry Ford aplicou e expandiu as ideias do Taylor com a introdução da linha de montagem em massa, que reduziu os custos e o tempo de produção, permitindo a fabricação em larga escala e produtos como automóveis de modelo T. Transportes e comunicação, início de ferrovias, navios a vapor e comunicação, desenvolvimento de novos setores industriais como a indústria química, o desenvolvimento de novos processos de aplicação e conhecimento químico permitiram a produção de novos materiais como plástico e de produtos de um uso cotidiano como sabão e cosméticos. Na indústria elétrica, empresas como a General Electric e a Siemens começaram a produzir equipamentos elétricos em larga escala, transformando a vida urbana e industrial. E a indústria automobilística, que era a principal do período, a indústria em massa de automóveis liderada por Henry Ford mudou drasticamente a possibilidade de a mobilidade humana e consumo de petróleo. Então, os impactos sociais e econômicos sociais, a urbanização e as mudanças demográficas que a gente teve a partir daí. A industrialização acelerou o crescimento das cidades, com milhões de pessoas migrando de um campo para os centros urbanos em busca de trabalhos nas indústrias. Cidades como Londres, Nova York e Berlim cresceram exponencialmente. As condições de trabalho nas fábricas eram duras, com longas jornadas, baixos salários e poucas garantias de segurança, tanto na Inglaterra quando a segunda revolução industrial começou, era exploração de crianças, baixos salários para as mulheres, não tinha condições, nenhuma constituição de trabalhadores, era pessoas sendo obrigadas a sair do campo para a construção de outras indústrias, sendo obrigadas a vir trabalhar nas cidades e mesmo assim não tendo essas garantias. Então as pessoas que saíam das empresas preferiam morar na rua do que viver nesse contexto de trabalho, acabavam sendo recolhidas para voltar a trabalhar. Isso na Inglaterra a condição era horrível. Levou à formação de sindicatos e ao surgimento de movimentos trabalhistas que lutavam por melhores condições de trabalho e direitos iguais. Também teve a transformação no mercado de trabalho, onde a qualificação a produção industrial exigiu uma força de trabalho mais qualificada para lidar com as novas tecnologias que vieram com esses processos. Então, houve um aumento da demanda por trabalhadores especializados como engenheiros, técnicos e pessoas que estavam começando com essa saber lidar com essas novas tecnologias. Então, a expansão do setor de serviço, o crescimento das cidades e da população levou ao aumento do emprego e setores de serviço, como comércio, finanças e educação. Então, isso sim atraiu mais pessoas para que a cidade crescesse exponencialmente. Então, as mudanças sociais e culturais da classe média, a industrialização e o aumento da produtividade contribuíram para a expansão da classe média, com um melhor acesso a bens de consumo e educação. E o consumo em massa, como nos Estados Unidos, o consumo da produção em massa e a diminuição dos custos permitiram o acesso a produtos antes exclusivos para as classes mais altas, como roupas, eletrodomésticos e automóveis. Então, os Estados Unidos ele teve uma manobra de comércio que era, por exemplo, assim, ser patriota é comprar. Se você quer ajudar a sua economia, quer ajudar a economia do seu país, você não precisa guardar dinheiro, você não precisa fazer uma poupança para os seus filhos, você tem que comprar para que a gente aumente
a economia do país e assim você sendo patriota, você assim ajudando o nosso país. Eles começaram a botar tanto isso na cabeça do povo que hoje os Estados Unidos é uma das maiores potências econômicas que existe. Então, essas inovações científicas e tecnológicas do período, né, da segunda revolução industrial foi marcada por várias descobertas e invenções que moldaram o mundo, como na química, na medicina e as novas teorias econômicas sociais, com as novas teorias como o socialismo, o marxismo ganharam forças contestando o capitalismo industrial e propondo alternativas econômicas e sociais, que a gente já viu que não deu certo, porque nenhum país até agora implementou o comunismo. Então, a segunda revolução industrial teve implicações globais profundas. No imperialismo, as potências industriais europeias e os Estados Unidos buscaram expandir seus domínios para obter matérias-primas em novos mercados, levando ao neocolonialismo e ao imperialismo no final do século XIX. Então, a competição internacional da industrialização intensificou essas competições entre as potências europeias e preparou o terreno para os conflitos do início do século XX, culminando na Primeira Guerra Mundial. As dicas sobre a Segunda Revolução Industrial para os vestibulares Enem é o foco nas inovações. Estude as principais invenções e como elas transformaram as produções da vida cotidiana. Uma das principais invenções seria realmente usar a tecnologia, como as esteiras, que o Ford e o Taylor criaram para aumentar a produtividade no trabalho, e o uso dessas tecnologias e como que elas foram implementadas. Então, o exemplo como a eletricidade, o motor e a combustão e a linha de montagem são essenciais e sempre são cobrados. As condições sociais também, compreenda como a industrialização afetou a sociedade, especialmente na classe trabalhadora e a classe média, que era muito explorada, né, e com falta de qualidade de trabalho, e os impactos globais. Relacione a segunda revolução industrial com o imperialismo e a competição global que aconteceu nisso, porque o neocolonialismo, que foi das indústrias grandes já pegarem e explorarem sua matéria-prima da colônia para que assim aumentassem o seu aspecto de venda e de industrialização e produção de montagem, preparando o terreno para as tensões do século XX com o início da Primeira Guerra Mundial. Então, é isso até agora.